E o que nós vamos falar hoje aqui é que cada um tem a sua essência própria, né? Cada um veio com um propósito, veio aqui para fazer algo. Ninguém vem por acaso. Todo mundo tem alguma coisa para ser feita. E essa frequência que você vibra, que você precisa para aprender, você já vem lá sabendo com quem que você vai lidar, com a família que você vai estar, né? Você frequencia isso. Eu preciso de que frequência para realizar esse propósito? Então, eu venho com essa família mesmo, que frequencia todas essas questões, ou aquela família bem problemática, ou aquela família bem calma, ou aquela família que tem muitas questões ao mesmo tempo, mas tudo isso é um aprendizado. E a gente É, tem que olhar para isso, né? isso. Às vezes a gente vem e sente que é diferente, ou sente, tem muitos desafios na vida, e assim, na vida física, né, no plano físico, a gente atrai os opostos. Energeticamente, nós atraímos o que tem sintonia por frequência. Então, não tem como a gente nascer todo errado. Não tem como nascer na família errada. A gente atraiu por frequência. E aquilo que a Sim, gente veio viver, pode ser que, às vezes, a família é um ambiente bem desafiador, um ambiente mais hostil. E esse ambiente, ele serve para que a gente aprenda algo sobre a gente. Então, a gente traz algo num ambiente desafiador, justamente para que inicie esse movimento e que a gente comece o nosso aprendizado, né? Isso vai estimular o nosso aprendizado. Mas geralmente nesse processo a gente faz duas coisas. Ou a gente inicia o aprendizado e começa a caminhar, conectando com essa essência, ou a gente foge. Foge no sentido de negar, né? Negar aquilo que a gente sente, negar como que a gente quer se manifestar, e aí a gente acaba saindo, desconectando do que a gente veio fazer. E acaba perdendo aí, não passando por esse caminho de aprendizado. sim. Vamos dar uma boa tarde, né? Estamos aqui A com tarde para quem Caroline, está entrando, a Adriana também, Rocha entrou. Boa tarde a todos. Se vocês quiserem interagir, mandar alguma pergunta, pode interagir com a gente. A gente está falando hoje sobre a essência, né? Sobre aceitar a nossa essência, né? Então, e aí você está falando dessa questão, né? Tem muita gente que vem nos atendimentos e fala assim: nossa, eu não tenho nada a ver com aquela família minha. Nossa, o porquê que eu estou aqui, né? Então, o que está acontecendo? Ela não está aceitando aquilo lá que ela programou, que na verdade a gente vem com esquecimento, mas aquilo veio para desafiar, para fazer ela fazer algum movimento na vida, para que ela tome alguma atitude, para que ela tenha algum aprendizado. Então, encarar isso de uma maneira mais leve, não sempre julgando, reclamando, né? É, Essa questão de. Pode falar. eu acho que o problema é justamente aí, né? Quando a gente vem, a gente nega. Nega o que está dentro da gente. Vai negando o que a gente sente. E não conhecer a gente mesmo faz com que a gente fique repetindo o que todo mundo quer que a gente faça. Né? Como que tem que ser, tem que fazer, estudar tal coisa, porque essa profissão é melhor. O relacionamento tem que ser assim, você tem que se comportar desse jeito. Então a gente vai repetindo. Não se conhecer faz a gente repetir o que as pessoas colocam como certo. E aí, essa conexão é justamente saber o que, que a gente gosta, o que, que você gosta, o que está dentro de você. Porque assim, só você sabe o que está dentro de você. O que, que você deseja, o que, que você quer. E não é sair atropelando todo mundo, mas é reconhecer o que vibra dentro de você. Sim.
É porque a gente vem para experienciar todas as emoções e nos aceitar. Esse é o principal aprendizado, né? Experienciar todas as emoções. A gente tem que sentir o que é medo, o que é raiva, o que é o amor, o que é alegria, sentir isso. Tá? Nós viemos experienciar e tudo isso vai nos dando um aprendizado nas situações que vêm, né? E a gente, quando criança, a gente está lá naquela família e a gente vai recebendo dessa família todo um aprendizado, uma crença, e às vezes não é aquilo, não bate com o que é a nossa essência. Mas algo sim, você está ali porque você tem que aprender alguma coisa. Então, a maneira que você vai reagir, a partir do momento que você vai crescendo e você vai observando como que são as situações. Então, como que você vai lidar com isso? Você, aquilo que você falou agora, você vai se aliar a tudo isso e aceitar, baixar a cabeça e não gosto, mas eu vou ficar igualzinho. Ou não, ou eu vou fazer um movimento para mudar e para mostrar que, olha, a minha essência é essa. Eu gosto assim. Pode ser, que nem você falou, uma família desafiadora, que tem muitas brigas, e aquela pessoa vem na família muito calma, que tem muito amor no coração, muito leve. O que ela veio mostrar, será, nessa família? Que não precisa ter um relacionamento muito pesado, com cheio de brigas. Ela pode mostrar essa leveza. E através do exemplo dela, ela vai mostrando que pode ser diferente. E ela Sim, vai olhando para as emoções dela, né, também. sim. E aí ela vem, ela sente que ela. Ah, mas eu sinto que eu preciso ser calma. Então seja calma. Ah, mas aí a família é agitada, o mundo é agitado. Eu acho que as pessoas só conquistam as coisas se correrem atrás e vendo aquela loucura, tá? E aí o mundo é agitado, o mundo à sua volta é agitado. Mas você quer ser calmo. Como é que você vai fazer para desenvolver isso? Porque talvez seja justamente essa paciência que você veio desenvolver naquele lugar e vai ser desafiador, né? E daí você vai começar a entender qual é o motivo de você estar ali. Ou então uma pessoa que, eu me incomodo muito com o comportamento do meu filho. É uma coisa que eu me incomoda. Essa coisa que te incomoda te fere, te machuca, isso te dói. Mas isso não significa que você odeia o seu filho, odeia o seu pai, porque ele tem aquele comportamento. Significa que tem algo ali que está te causando dor. E aí, por que que tá te causando dor? Qual é o motivo? E aí você começa a fazer o quê? A desfazer os blocos com o aprendizado, conforme você vai se movimentando, a desfazer os blocos que estão ali e vai aprendendo. Mas a gente nega porque a gente se condena. Porque o que que as pessoas vão pensar se eu for desse jeito, se eu falar isso? Vem Sim. muito peso, tem muito peso da condenação. E aí a gente começa a querer pertencer, né? Porque assim, o ser humano, ele quer pertencer a um grupo. Então, ele se transforma, às vezes, para pertencer àquele grupo. E aí, se transformando, ele vai saindo da sua essência. E quando que você percebe que você está saindo da sua essência? Quando você não fica bem nas situações, quando você se sente mal, quando você não está bem com você mesmo, e até momentos que você pode começar a ter dores físicas, contrair até doenças, porque você está ali fazendo algo maçante, pesado, porque não é a sua essência. Porque você começou a aceitar tudo de todos, abaixando a cabeça, concordando com tudo, e aí cada vez mais você vai saindo, você vai se distanciando de quem é você. E aí, o que acontece? Você começa a se colocar em último lugar. Ah, deixa passar uma vez, deixa passar outra vez. E a partir do momento que você deixa passar várias vezes, você vai ficando lá para o último da fila. E aí depois você vai se perdendo. O que eu gosto mesmo, realmente?
Quem sou eu? O que eu quero? Porque eu me transformei tanto para aquelas pessoas ao meu redor, e aí não tem forças para fazer a mudança, fala, acha que é impossível. Não é você que criou isso. A gente que cria a nossa realidade. E a gente pode transformar essa realidade. Pode. A gente vê muito, né, pessoas que têm uma fala mais direta, que é uma sinceridade muito grande, isso às vezes pode incomodar. Então, assim, tem hora que essa pessoa, ela vai querer falar, ela vai querer colocar para fora, então coloca para fora. Quem não explode para fora, explode para dentro. E aí gera o quê? Gera doença. Então, assim, mas aí eu vou sair e vou brigar então com todo mundo? É claro que não. Porque quando a gente começar a manifestar o equilíbrio do externo com o que está dentro, né, do masculino, do feminino, do dar e receber, ele começa a se estabelecer. O problema é que a gente quer dar para todo um monte de coisa, fazer um monte de coisa e não recebem. Só que aí tem outra questão, né? Eu não recebo por quê? Eu não recebo porque eu não quero, porque o outro não me dá, ou eu não recebo porque tudo que o outro me dá é ruim, tudo que o outro me dá não me agrada, não é bom o suficiente, eu posso fazer melhor porque eu sou melhor, então eu mereço mais. E aí tem que olhar para dentro, porque tem um desequilíbrio, porque você está se doando muito, está recebendo, achando que está recebendo menos do que você espera, tá, pode ser que realmente você esteja recebendo menos. Ou pode ser que simplesmente o que você recebe você não valoriza, porque não está em contato com a sua essência, não é aquilo que você está buscando. Sim, ou até mesmo há algumas situações que vão acontecendo várias vezes iguais para te mostrar que você tem que fazer diferente. E você tem que fazer alguma mudança ali. Até mesmo cortar um ciclo, que às vezes está fechado já há muito tempo e a gente não percebe. E fica ali, maçante naquela situação. E aí essa questão de aceitar quem é você. Eu não consigo conviver com certas pessoas ou amizades, mas está ali, porque quer que todos ficam juntos, né? A Anderleia falou, acredito que não quero aceitar e aí não vem. Sim, acredito, tenho dificuldade, né, de aceitar. É, E não conhecer o que a gente recebe também faz com que as coisas não venham. E esse sim, olhar para dentro de conexão com a essência, então assim, voltando no que a gente falou lá em cima. Me programei, vim com uma frequência, vim com um quanto de energia, né, com um aglomerado ali para fazer um movimento que eu preciso. Aí venho. Quando começam os desafios, eu quero fazer o que todo mundo está fazendo e não faço o que eu quero, vim porque eu para me fazer. sinto pressionada, eu acho que isso pode ser errado, eu julgo e eu me condeno. Então, assim, tem que olhar para dentro para reconhecer. Ah, mas o fulano é chato, o pai é chato, a mãe é chata, o chefe é chato. E você? Você é só legal. Talvez para um grupo que, se você se relaciona com pessoas que querem sair todo final de semana e às vezes você quer ficar ali quietinho no Netflix e elas ficam insistindo, você vai ser o chato que não quer sair. E é reconhecer isso. Porque aí ou você vai ser o chato que não quer sair, ou você vai ser a pessoa que vai fazer o que todo mundo está falando que é melhor para você. Ah, mas meu namorado também é chato. Ok, o namorado é chato. Por que que você tá nesse namoro? O que que tem aí? Por que que você continua nesse namoro? E aí volta para dentro, olha para você e percebe o que que te faz ficar aí. Não é para sair amanhã e terminar o relacionamento, mas é olhar e perceber o que tem dentro de mim para ser elaborado, o que eu trago para ser elaborado, qual é o aprendizado que eu vou ter aqui. E aí você começa a entender o porquê que você está ali. E aí, inclusive, a fazer essas escolhas de forma mais assertivas, né? Sim, antes de continuar, quero dar um oi aí. A minha tia Conceição, Eleão tá aí.
A A Anderleia Andrea está colocou aqui, você só conversando. quer doar, não se abre para receber. Eu estou assim. Isso, André, porque a gente precisa ter esse equilíbrio do externo com o nosso interno, né? Então a gente tem o dar e o receber. A energia masculina e a feminina, ambas estão dentro da gente. E esse equilíbrio, quando a gente começa a conectar com a nossa essência, esse equilíbrio vai fazer você regular isso. E não é que você não vai fazer mais nada pelo outro, não é isso. Mas é equilibrar de saber aonde que é necessário a minha intervenção e aonde não é. Aonde que é que faz parte do meu papel e aonde não faz parte do meu papel. O problema é que a gente tem uma questão de julgamento, e não é nem julgamento, porque julgamento ele é critério, né? A Andrea pode gostar de azul, eu de rosa, ó, tem uma caneta aqui com assim, cor de rosa. Eu tô aqui escrevendo, tô aqui com a minha caneta na mão, de alguém olha e fala, nossa, essa menina é tão bobinha porque ela usa essa caneta. Quando você fala, essa pessoa é bobinha, aí eu estou condenando. Agora, olhar e falar, nossa, eu não gosto de caneta, como assim? Aí é julgamento. Só que a gente começa a condenar, né? Não julgar. E aí, quando a gente fica condenando as coisas, as situações, a gente entra num processo de culpa. E quando a gente está conectada ali com a nossa essência, em equilíbrio, desse dar e receber, o que a gente vai fazer? A gente vai entender qual é a nossa responsabilidade. A gente não vai fugir da nossa responsabilidade, mas não vai gerar culpa pelo processo do outro, porque o outro, ele só é o outro. E aí começa até a ficar mais fácil de aceitar o outro, acolher, olhar com mais amorosidade para as pessoas, porque a gente começa a entender que eles também têm processos, eles também têm dores, eles também têm situações para elaborar. Pode ser que eles queiram elaborar, pode ser que eles não queiram elaborar, mas isso Então, vai ficando mais fácil, você vai ganhando resistência nesse caminho. mas e o segredo todo também é a gente olhar e entender como que nós funcionamos, né? Como que a gente funciona, como que o nosso sentir, né? O nosso coração, a gente olhar para dentro, e é aquele que é um negócio que você está falando, né? O julgamento. E ver que todos nós temos problemas, sim, todos nós temos dificuldades, porque esse medo de não pertencer, de não posso me modificar porque o outro não vai gostar de mim, eu não posso falar nada porque o outro não vai gostar, e aí eu não abro a guarda para eu deixar o outro fazer alguma coisa por mim. Então, essa questão aí, tipo assim, do receber, tem muita questão de a pessoa quer controlar e quer ajudar, sempre quer estar sendo prestativa, sempre sendo a boazinha. É um medo que tem aí por trás de que aí se ela for abrir a guarda e mostrar as fragilidades dela, o outro não vai gostar mais de mim. Ou o medo até inconsciente de que se se eu deixar o outro cuidar de mim e o outro não cuidar, e aí? Eu vou me decepcionar. Eu vou me decepcionar com ele. Então a gente põe expectativas no outro, né? Então a questão é nós com nós mesmos. É olhar para a nossa essência. Eu funciono assim, eu sou assim, eu me aceito assim, não gosto do que está acontecendo, não gosto da minha atitude, então vamos olhar, por que eu estou tendo aquela atitude? Eu sou sempre assim? Não. Em que momento que eu sou assim? Então entender, no momento de raiva eu sou dessa maneira. Então legal. Então no dia que você percebe que você está dessa maneira, é porque você está com raiva. É aí que você vai entendendo como você funciona. E aí vai vendo que a sua essência é essa. Não, o outro briga, briga e eu não falo nada, eu fico quieta. Eu quero só conversar. Então, a sua essência é ir pela conversa e não pela briga, pela imposição. E você vai mostrando que tem outros caminhos, tem infinitas possibilidades para viver. E a gente só não tem que ter o medo de mostrar quem somos nós por essência.
A partir do momento que você se torna transparente, mostra quem é você, o outro já vai saber o que você precisa também. E mais sem medo de E aí, não ser assim, eu aceito. vou, igual nesse caso que você falou, eu gosto de conversar, o outro gosta de brigar. Percebem? Existe aí. A minha essência é negociar. A do outro é falar mesmo, primeira coisa que vier na cabeça. Então tá tudo bem, aí você vai equilibrando isso. A sua relação vai melhorando, porque você entende que aquele é um processo dele, não é com você, é dele. E aí você vai aprendendo e criando formas de ser negociadora, tranquila, nas dificuldades que surgirem, num ambiente mais explosivo, mas dentro de você aquilo faz sentido. E aí você vai ganhando força sendo você. Mas aí, é assim, né? A gente fala muito de penso, sinto e realizo. Para mim, e o que a gente tem que entender é que a gente já é uma ideia. Nós nascemos e somos uma ideia. Então, assim, eu sinto, penso e realizo. Eu sinto, tá dentro de mim, porque é por frequência, eu já atraí tudo que eu preciso. Então, quando alguma coisa me incomoda ou me faz bem, eu sinto. Eu vou pro plano da ideia. E aí eu desenvolvo. Eu analiso, isso me faz bem, isso é legal, eu quero fazer isso, eu não quero. E aí pode ser que eu realizo ou não. Depende do que me faz bem. Só que a gente está acostumado a fazer o processo inverso. E quando eu vou fazendo isso, eu vou me conectando com a minha essência e paro de ficar tentando atender a expectativa dos outros, porque assim, o pai vai ter uma expectativa, o filho vai ter outra, a mãe vai ter outro marido, tem outro chefe, tem outra. E eu não preciso atender a expectativa de todo mundo. A expectativa deles é deles, cada um vai lidar com o seu processo. Qual é a minha expectativa com relação àquilo que eu estou fazendo? E o importante, assim, é nós olharmos para nós primeiro. É porque a gente vai muito no automático, né? As situações do dia a dia, a gente vai muito no automático e se a energia do local tá ali só na briga, a gente vai e entra nessa energia de briga. Então, é prestar atenção na nossa energia, na nossa essência e falar assim, não, eu não gosto dessas brigas, eu não gosto desse momento. Então, retrai, afasta, deixa o negócio fluir ali, fica na sua energia e depois conversa, essa questão aí de quem briga e quem conversa, né? E aí você vem para mim e fala assim, nossa, mas é fácil falar, mas na hora da prática, né, é complicado. Mas a partir do momento que você escuta o seu coração e não faz porque o outro quer, mas é porque você quer. Eu escutei outro dia uma pessoa falando que eu fiz porque ele quis, mas eu não queria fazer. E aí? Você está se transformando nesta outra pessoa, não em você. Você está saindo cada vez mais do seu local, de quem é você. Se você está nessa situação, nessa família, com essas amizades, o que for, é porque você tem que fazer um movimento. E é isso que o universo espera. Espera você mudar. Você fazer o que tem que ser feito. Não mudar a sua essência, mas estar ali presente como você é, transformando aquele local. Nós estamos onde a gente tem que estar, gente. A gente começa, cada um está onde se coloca, de acordo com as nossas reações, de acordo com as nossas atitudes. E a gente vai, se está tudo errado, se você vai deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, está tudo conturbado, está tudo errado, eu não estou gostando, eu estou ficando aflita. Então, pare e pensa, o que você tem que fazer de diferente? Como que você pode mudar isso? Quais as atitudes? É nas pequenas atitudes que você começa a transformar a sua vida. E vai Pare e pensa. transformando o todo. Olha para você, olha para dentro, tá tudo errado. Tá tudo errado em volta de você.
que é que está errado? Quais são as dores que estão sendo acionadas em você com aquele tudo errado? O que que esse tudo errado está te mostrando? Ele está te mostrando que ali precisa de um movimento. Aquilo te dói. Como que você vai trabalhar isso? Qual o movimento que você vai fazer para mudar essa situação? Acontece que quando a gente fala isso, as pessoas pensam que é mudar. Eu vou. Não, gente, não adianta a gente pegar. Tem uma situação que incomoda. Aí você pega e muda. Ou você se afasta daquelas pessoas, ou você muda de cidade, você não se dá bem com a sua mãe, daí você muda para outro país. A frequência está em você, você vai levar tudo com você. Você vai levar a mãe junto com você. E aí Os vão conflitos. surgir situações com outras pessoas que vão acionar a mesma dor. Então não é fugir, é Eita. justamente olhar para dentro, voltar esse olhar de entender o porquê que eu estou passando por isso, o que que tem ali, como que eu posso ser quem eu quero ser dentro daquele ambiente que às vezes eu não me identifico. E aí, por frequência, ou o outro também muda, ou o outro se afasta, ou as situações se modificam. Por frequência. E algumas Se coisas não vão mudar, transformam. você vai entender qual é o seu aprendizado ali dentro. E aí você consegue criar resistência, se fortalecer dentro daquilo, porque a gente veio com quanto o que a gente programou para a gente se fortalecer, não para a gente fugir. E às vezes a gente foge. Sim. E numa situação que você está ali em conflito, eu estou falando assim, não situações boas, mas situações de conflito. Ah, e o que, que eu posso fazer ali na prática? Respira fundo. Respira fundo e presta atenção no que tem que ser feito. O que, que quero, né? Nesse momento. Ou sai um pouquinho da situação, como se fosse uma tela mental. Sai de fora e olha para aquilo. Nossa, o que está acontecendo? É isso que eu quero que aconteça para minha vida? É essa frequência que eu quero estar dentro? Se não é, faz um movimento, mas sem medos, que nós falamos aí no início. O problema é que às vezes a gente tem muito medo de não ser aceito, medo de que o outro me largue, aí tem aquela dependência. Então, quando você está íntegra com você mesmo, você está legal com você, não tem nada disso. Você faz o que tem que ser feito de acordo com o seu coração. É. A Anderleia colocou aqui que estou ainda, não consegui identificar onde estou travando. Quero começar a atender firme, mas estou com medo. Parece que estou com medo. Então, se você já identificou que existe um medo, existe algo que você precisa olhar. Tem algo Sim, aí que está te travando. Você não precisa saber exatamente o que está travando. Porque é justamente aí que entra, né, o papel do terapeuta. Que ele vai, o quê? Limpar essas massas, esses bloqueios, para que você comece a se conectar com a sua essência, porque está aí, ela é sua, e comece a fazer o movimento que você precisa dentro do que você veio fazer. Acontece que a gente às vezes quer olhar e, isso é isso, então vou mudar. E às vezes é difícil fazer sozinho. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que a gente precisa de ajuda, né? Então, isso. se tem uma trava e você tem essa vontade de atender é do coração, se essa vontade de atender é do coração, tá aqui no seu sentir, tem frequência. Ah, mas existe uma trava e um medo. Ok, então vamos olhar para essa trava e esse medo. E é Sim. aí que a gente vai desfazendo esses blocos, né? Só que a gente tem, tá conectado com a nossa essência.
Com certeza. E aí tem assim, quando a gente quer fazer muito alguma coisa e não consegue ali, ou está em dúvidas, né? Tem sempre aquelas três perguntinhas que eu sempre faço, né? Eu posso, eu devo, eu quero. E prestar atenção o que vibra no teu coração. Se aqui tiver dúvida, para e pensa. Mas se aqui vibrar nas três perguntinhas, as respostas, eu posso, eu devo, né? E eu quero, for bem vibrando o seu coração, é porque você vai e faz. Vai e faz mesmo. E aí, É bem como você falou, do penso, sinto e realizo, que é o sinto, penso e realizo. Sentiu, tá ali dentro, tá vibrando. Então vai para o pensamento. Quais as formas, como que eu posso fazer isso acontecer? O que que eu posso utilizar para me ajudar nessa tarefa? E aí vou manifestar o que eu preciso. e uma coisa que a gente falou na outra live, na live passada, também, que a gente fica olhando muito para o externo, né? A gente olha muito, tipo, o Instagram, Facebook, todo o externo, aí o YouTube, que o pessoal fala assim, nossa, eu faço e aconteço, eu faço e aconteço. Aí aquela pessoa que está iniciando se coloca para baixo. Nossa, eu não posso, eu não consigo. Não! Isso. Todo mundo iniciou, todo mundo começou de algum momento. Então, você tem que dar o primeiro passo. Ah, não estou conseguindo fazer isso. Aí é o que a Ju falou agora. Nas terapias, existem várias terapias, que nós já falamos em outras lives, né? Vai procurar a terapia que vai te ajudar. Às vezes, uma terapia que me ajuda é diferente da terapia que ajuda a Ju. A psicanálise é muito bom para ajudar você a se conhecer, o autoconhecimento, né? Entender quais são as suas reações, você poder falar, pôr para fora alguma coisa que você não consegue falar no dia a dia. Vai buscar algumas travas, o porquê que eu tenho essa trava, vai buscar lá atrás, o que aconteceu na minha infância que eu tive essas travas, por que eu reajo dessa maneira? Está tudo dentro de nós. E tem como a gente descobrir isso? Através da psicanálise, espiritualidade que a gente trabalha, né, eu e a Ju. Tem através de muitas terapias. Tem a metodologia humanoterapeuta, que é essa parte de destravar todo o plano, né, o nosso campo energético, aqueles blocos que vão criando, né, trabalha em todos os sentidos a pessoa, físico, mental, emocional, energético, Ela colocou espiritual. aqui, ó. Eu sou assim, eu sempre atendo, sei que estou atendendo muito bem e tenho ótimos retornos. Então, você E qual o atende, problema? Qual é a trava? você sabe que está ótimo o seu atendimento, você tem ótimos retornos. Qual é a trava? Qual é o medo? É a Não tem. insegurança de Olhando, não não tem. estar Quando sendo você olha igual a todo mundo. isso, quando você Não olha, precisa. não tem um problema. Você percebe que não tem um problema? Tá tudo bem, você está atendendo, você tem ótimos retornos, você está fazendo um excelente trabalho. Aonde que está o medo? Tem alguma coisa que aí entra nisso que a Andrea falou de olhar para fora, e é o que a gente está falando do porquê conectar com a nossa essência, que é a gente ficar olhando para fora e tentar ou atender a expectativa do outro, ou seguir aquilo que o outro coloca como certo e errado. Ficar comprando a ideia do outro, né? Porque assim, gente, mas é pesado. Sim, algumas coisas são pesadas. Mas, quando a gente conecta, quando a gente faz aquilo que está no nosso coração, não vai pesar. O problema é que a gente fica tentando carregar a cruz do outro. E a cruz do outro, que veio com outro propósito, com outra frequência, elaborar uma outra coisa, é do outro. A gente não tem o que o outro precisa para carregar aquela cruz. Então, a gente tem para carregar a nossa. Só que a gente fica tentando carregar a cruz do outro e aí vai pesar mesmo. E a gente nem sabe se o outro quer que a gente carregue. Então, é essa habilidade de resposta que a gente tem que ir ganhando, né? Tendo responsabilidade de fazer aquilo que está dentro do nosso sentir. Né? Porque a responsabilidade, ela é habilidade de resposta. É como eu respondo para o mundo. Como que eu
olho para as situações que surgem na minha vida e como que eu respondo a elas. E quanto mais eu me conecto com a minha essência, mais eu me fortaleço, mais habilidade eu vou tendo para responder a essas coisas que acontecem. Sim, e Então é aí uma muito olhar questão para dentro. para todos os terapeutas, né? A Anderleia também que deu falou aí essa pergunta, é assim, você não precisa ser igual a todos. Você tem que ser você. E aí que está aceitar a sua essência, aceitar o Deixa seu eu falar. jeitinho. A maneira que você vai atender é a maneira que as pessoas que precisam do seu atendimento, que precisam da sua energia, da sua frequência, que vão chegar até você. Isso. Então, acredite em você, acredite no seu modo de fazer. Porque ela vai ter a carga dela, ela tem a frequência dela. As pessoas que vão chegar nela vão ser por isso. Sabe que aconteceu uma coisa comigo logo que eu comecei a atender. É muito engraçado. Quando você resolve, tem muita gente que tem essa dor. Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou começar a postar esses assuntos aqui na internet, que as pessoas que me conhecem vão falar. Então, assim, eu era da área administrativa, trabalhava em empresa, então nada a ver. Aí eu falei, não, tá na hora de virar essa chavezinha e vou começar o meu trabalho na rede social. Teve um comentário assim, é sério isso? De um amigo. Aí eu olhei e falei, sim, é sério isso. Claro, a gente vai assustar as pessoas. Então a gente tá dentro de um meio e a gente é de um jeito, de repente a gente surge do nada, agindo de forma diferente, sendo uma pessoa diferente. As pessoas ficam meio chocadas. Mas aí tá tudo bem. A questão é o quanto isso me afeta. Então, assim, e aí a minha habilidade de resposta fez com que isso não gerasse nenhum desequilíbrio em mim. Mas eu poderia sim ter me afetado por isso. Poderia sim ter falado, ai, será que eu tô fazendo certo? E aí começado a me questionar. Mas eu tinha certeza do que estava dentro de mim. Por isso que eu não me abalei. É acreditar o que tem aí dentro, o que está vibrando, né? Acreditar, tipo assim, nossa, eu quero muito ajudar o outro, eu estudei para isso, eu estou pesquisando muito, eu sei como fazer. E aí, as pessoas vão dando retorno, e as pessoas vão te procurando, mas elas vão buscando você. Quem me procura é por conta da minha essência, de acordo com a minha frequência, de acordo com aquilo que eu tenho para oferecer. Quem procura a Ju é de acordo com a frequência dela. E esse é o que mais breca, o que mais paralisa essa questão de o que o outro vai pensar de mim, o julgamento. Esquece isso e olha para dentro. Aceita, acredita em você, acredita que você é capaz, acredita na sua essência e vai. Às vezes a gente faz um movimento e aquele movimento não dá muito certo. Tá tudo bem. Nós temos infinitas possibilidades. Então, tá tudo bem você voltar, repensar e seguir um outro caminho. Aí eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com terapias há 11 anos. Eu não sou a mesma Andréia de 11 anos atrás. Eu já modifiquei muitas coisas nos meus tratamentos. Eu tenho várias técnicas, tenho, mas tem técnicas que eu não utilizo mais, porque hoje a frequência que está o planeta, hoje o que as pessoas estão precisando, eu tenho outras técnicas, eu tenho outras coisas para oferecer. E eu me modifiquei muito. E está tudo bem. É você ficar mais leve. A partir do momento que você se aceita e fica mais leve, as coisas vão fluindo. E uma coisa muito importante que a gente já falou na outra live é a gente também tem que falar. A gente não é, eu não sei, eu não sei tudo. Então eu passo por terapia, eu faço as terapias em mim,
eu não sou a dona da verdade. Eu também É, tenho a as gente minhas tem que sair fraquezas. desse lugar e achar que só porque a gente entendeu, a nossa vida vai ser diferente. Não. A gente entendeu. A nossa vida vai ser a mesma coisa, que foi o assunto da live anterior. A vida vai ser do jeito que ela é. Eu entendi. Eu vou ganhar e vou me fortalecer para lidar com a vida do jeito que ela é. A vida não vai mudar só porque eu entendi. E, Sim, e, a- e- e durante a rota, nós vamos ajustando o tempo todo. Mas assim, a gente não ajusta daí o nosso objetivo. A gente ajusta o caminho. Conforme a gente vai caminhando e vai ganhando essa habilidade, a gente vai ajustando o caminho. Então, assim, não tá dando desse jeito, eu volto, repenso, faço de outro. Mas o objetivo, ele tá claro. Agora, quando eu não tô conectado com a minha essência, o objetivo não tá de forma nenhuma clara. Porque aí a gente está seguindo o que está todo mundo falando. olha lá, ela está falando aqui que eu estou há um ano, dou a maior força aos outros. É trava no meu eu. Estou trabalhando isso em mim. Isso mesmo. Mas não desista. Se é isso que vibra o seu coração, se é isso que é o seu sentir, não desista. Porque você vai começando a ter essa musculatura energética, sabendo e confiando em você e acreditando em você, acreditando que você é capaz. E que as pessoas que retornam, que te procuram novamente, porque você fez alguma modificação, ajudou essa pessoa a melhorar, a ser melhor. Porque a gente não cura ninguém, a gente não modifica ninguém. A pessoa que se autocura, a pessoa que se modifica. A gente só ajuda a pessoa a enxergar. A gente ajuda a destravar certas coisas. O campo energético dela, a gente tem várias técnicas para ajudar a limpar, sim, mas é ela que vai fazer o movimento, porque quem está com ela 24 horas por dia é ela mesma. E se ela não quiser mudança, ninguém muda ninguém. Isso. E aí é incrível o quanto as pessoas aparecem na nossa vida. E aí, às vezes, a gente dá maior força pro outro. Mas tem uma palavra, a gente sabe tudo ali. Ali fica fácil de você perceber. Só que na nossa vida tem aquela mesma trave e a gente não consegue. Só que todo cliente que vem para a gente, ele também vem para ensinar. Quando a gente trata o outro, a gente se trata. Quando a gente ensina, quando a gente mostra, né? Coloca a lucidez naquela questão do outro. Se ela tem sintonia comigo, eu também estou colocando em mim. É uma E aí a gente troca. vai fazendo esse movimento. E isso é muito bom. Porque assim, quando a gente conecta, né, com a nossa, e é muito bom estar conectado com a nossa essência. A gente se sente ali essencial dentro daquilo que a gente está fazendo e vivendo realmente o que a gente veio viver, cumprindo o nosso propósito, dentro do nosso papel. E isso é muito gostoso. Só que a gente tem muito medo de que ser quem a gente é gere problema. Problema com a família, problema com os amigos, problema no trabalho, problema com as pessoas com quem a gente relaciona, justamente porque a gente fica tentando atender isso que o outro está colocando, que o mundo está colocando. E não é Isso. assim. E aí o segredo é você se aceitar. A olhar para dentro e ver quem é você e assumir o seu papel. Assumir o seu papel aqui. Ah, não sei o que eu vim fazer. Está dentro de você. O que você tem sempre feito, o que te faz bem, o que te deixa leve. Isso já é um caminho. É um caminho de se olhar. Então, aceitar a sua essência e não deixar que o outro te transforme. Esse é o principal E recado. vai aceitando em partes, né? Você não precisa. Ai, eu vejo que tem muitas pessoas chegam para mim que ainda não sabem qual é o propósito, se veio cumprir o propósito, se está dentro do propósito. E às vezes tem pessoas novas também nessa situação. E assim, vai de passinho em passinho.
Começa aceitando a si mesmo. Igual a gente falou, sou calmo, ou sou agitado, ou falo, não tenho filtro, ou eu sou uma pessoa mais quieta, gosto de ficar em casa, não gosto muito de sair com os amigos, ou eu gosto muito de sair com os amigos. Começa se aceitando a você, sabendo que às vezes você é chato, que às vezes você tá com preguiça, que às vezes você tá, né, indisposto, tem hora que você vai estar triste, e aí você vai entendendo por que que isso acontece, como que isso funciona. Quando você ajusta dentro do que você, da sua frequência, da sua essência, aí o que que você vai começar? Aí vai começar a despertar para o que você veio fazer aqui. E às Aí a gente tem vezes não pressa, precisa ser muito grande. a gente não sabe nem quem a gente é, não tem pressa. A gente não sabe quem a gente é, a gente quer já chegar lá na frente e saber qual que é o nosso propósito. E Então Ju, vamos às vezes a pensar. gente pensa que o meu propósito é uma coisa muito grandiosa. Tudo é bom. Tudo que a gente está todo interligado nesse nosso sistema, nesse universo. Então, também uma pessoa que veio para ser mãe e cuidar daquela família e está ali gerenciando toda aquela casa e vai assim até o final da vida e aquilo lá faz bem para ela, é uma coisa que ela adora fazer, pronto. Às vezes é o propósito dela. Não precisa ser coisas grandiosas. Precisa fazer aquilo que te aquece o coração. Somente isso, Ah, mas hoje né? em dia as mulheres são independentes, as mulheres trabalham fora, têm filho, ok, tem gente que veio para isso, tem gente que consegue lidar com isso. Se não faz parte do seu propósito, não é para você, vive o que é para você. Se é ser dona de casa, se é cuidar da família, se você está feliz naquilo, receba Tá tudo isso. certo. Tá É tudo isso aí. bem. A gente fica olhando muito para fora. O importante aqui nesse dia de hoje, que a gente veio trazer essa conexão com a nossa essência, é entender o que está dentro, seja o que for. Porque o que está dentro, se você se conecta e se você faz, já é grandioso. Já está cumprindo algo muito grandioso. E prestar atenção nos detalhes, no pequeno detalhe de o que você gosta, o que você não gosta, o que você aquela situação te faz bem ou não te faz bem, e vai aos poucos se reconhecendo, né? Você aprende, entra no movimento, aí vê outra situação, aprende, faz o movimento, vai caminhando. Eu nem sei Bom, que horas Ju, estão. Tô nós já perdida. estamos no nosso limite hoje, né? E aí a gente veio falar, né, para quem não escutou ao vivo, né? Aceitar a sua essência. Então, olhar para você, sem julgamentos, se reconhecendo, indo aos poucos. Quem tem essa dificuldade, temos as terapias, tem a psicanálise e espiritualidade, né? Várias técnicas, tem infinitas técnicas que vão ajudar. Cada um se identifica com uma. E assim, o importante é você se olhar. É se olhar e se aceitar e se colocar em primeiro lugar. Não se coloque no final da fila, não. Ok? Isso. E É aí a isso gente que vai vai ficando por conectar. aqui. Gente, Um beijo. tchau. Beijo, até a próxima. Até a próxima. A gente vai trazendo outros temas. Beijo a todos.